Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando uma aula muito mais que especial e hoje vamos desbravar os vinhos da África do Sul. E eu já vou começar contando para vocês, porque eu servi aqui uma dose, estava servindo agora uma dose de uma uva icônica da África do Sul, que é, ó, até servi aqui no Coravinho, ó, né, tirei uma dosezinha agora, que é um Pinotage 2019 da L'Avenir. E assim, vou dizer para vocês, e muita gente pergunta, né? Ah, mas a questão da Pinotage, ela é uma uva emblemática da África, não é? Assim, gente, deixa eu até tirar aqui, ó, para poder mostrar melhor a garrafa para vocês. Então, deixa eu tirar aqui. Um pinguinho aqui do Coravin. Deixa eu botar meu Coravin de volta. Depois a gente guarda ele. Os vinhos da África do Sul são muito especiais. A gente está falando de um dos mais importantes países produtores do mundo. Isso a gente está falando em quantidade e em qualidade. Só que o país está passando por um processo de transformação muito grande. E aqui já vou dar uma dica para vocês, tá? Os vinhos da África do Sul são alguns dos melhores vinhos na relação qualidade-preço que a gente tem no mercado. Porque são vinhos não muito destacados no sentido de reconhecimento. Então, para a África competir com preço com Itália, com França, com Espanha, Portugal, é difícil. Eles têm um preço muito interessante e uma qualidade média alta. Então, a África do Sul é um país consumidor importante, mas mais do que isso, é um país exportador importante, porque mais ou menos a metade da produção dos vinhos da África do Sul, ela manda para fora, ela exporta. Então, a gente consegue vinhos interessantes na faixa aqui no Brasil, na faixa de R$100, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Claro que os grandes vinhos da África do Sul, eles vão ter um preço um pouquinho maior, mas mesmo lá, os vinhos não são tão caros, porque o mercado lá tem um limite que ele consegue absorver de valor, de preço, que os consumidores locais estão dispostos a pagar. Então, assim, a gente toma vinhos ícones da África do Sul, pagando lá na faixa ali dos seus 500 rands, mais ou menos. Então, que daí R$150, R$200. Estamos falando dos ícones. Isso lá. Então, isso também se reflete no mercado externo. Então, tem muita vinícola que tem uma qualidade alta por um preço um pouco mais competitivo. Então, eu escolhi um vinho para falar hoje, que é um vinho fácil de vocês encontrarem. É um vinho que eu compro na World Wine, que preço cheio é R$150. E, seguidamente, a World Wine tem promoção nesse vinho, e aí fica na faixa dos 100. Tá? Então, fica a dica aí para vocês, quando a World Wine vai trocar, tem novo lote chegando, vai trocar safra, né, uma nova safra chegando, eles fazem promoção desse vinho. Então, vale a pena acompanhar. E é um Pinotage bem interessante, ele é bastante fresco, eu vou degustar com vocês daqui a pouco. E aqui já mostro para vocês, ó, que todo vinho de denominação, deixa eu mostrar aqui, ó, todo vinho de denominação da África, deixa eu mostrar aqui, ó, vamos pegar o foco aqui, ó, mas aqui, ó, o selinho, ó, deixa eu botar aqui, ó, não consigo ver, aê, tá, eu vou mostrar na outra câmera depois para vocês, ó, e aqui a pouco eu mostro ele um pouquinho maior, que é o selinho de, aqui dá, ó, ficou bom, garoto, ó, que é o selinho de origem desse vinho. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ó, esse vinho ele é registrado, enfim, todo vinho da África do Sul tem um registro, os vinhos com origem, né, que eles chamam de sistema de classificação de origem. Esse aqui é um vinho de Stellenbosch. Então, tá a classificação aqui.
Já vou mostrar um pouquinho para vocês isso. E o Pinotage 2019. E tem um preço aí cheio, como eu falei para vocês, na faixa de R$150, R$160. Acho que é um 5,9 preço cheio na Worldwine. Mas eu compro normalmente ele em promoção, porque em promoção tem preços muito interessantes e uma entrega muito interessante também pelo preço. Mas isso a África do Sul consegue. Não são todos os países que conseguem. Aliás, são poucos os países que conseguem isso. Então, vou deixar de lado. Daqui a pouco a gente degusta ele. E quero começar. Deixa eu já preparar aqui, que daqui a pouco a gente degusta. Mas eu quero contar para vocês todas essas novidades que a gente está trazendo da África do Sul agora. Porque tem muita coisa legal. Assim, gente, não é pouca. A qualidade de produção dos vinhos sul-africanos é muito alta. É muito alta. Claro que tem vinhos simples e vinhos baratos também, mas a qualidade média dos vinhos é extremamente alta. Então, vou falar hoje um pouco sobre o terroir da África do Sul, como que o local África e algumas áreas influenciam no perfil dos vinhos, e vou também trazer algumas novidades, porque eu acabei de voltar da África do Sul. Eu fiz uma pesquisa de muitos dias lá, visitando muitas diferentes regiões. Entre elas as principais, Stellenbosch, Paarl, Franschhoek, Elgin, toda a área de Constância, então, né, Constantia, ou Constance, inclusive falar do Van de Constance, né, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, e me impressiona o perfil e a visão de mercado de vinhos que a África do Sul tem hoje. Nós estamos falando de um dos mais importantes produtores de vinho em volume, mas também em qualidade. E passando por uma transformação muito interessante, que é o perfil de resgate de alguns conceitos e de algumas valorizações da cultura africana. Da cultura africana e sul-africana. Então, assim, hoje, já existem produtores extremamente icônicos, extremamente representativos, como Kanankop, né? É um produtor super diferenciado, né? Mirlust é outro produtor importante, né? Moulineux é um produtor também, né? De Swartland, é uma família pequena, mas de alta qualidade. Então, vê nomes assim incríveis. E uma das coisas que mais me surpreendeu é, com certeza, o resgate do Van de Constance. Porque o Van de Constance, ele é um vinho que... ele é um vinho de sobremesa, ele é um vinho doce natural, só que, assim, a complexidade desse vinho é impressionante. E esse era um vinho que foi muito... ele era um dos vinhos preferidos de Napoleão Bonaparte. E, na época napoleônica, ele comprava muito vinho daqui. E vendia essa ideia de que era um dos grandes vinhos do mundo. E o mundo comprou essa ideia. Pelo menos quem tinha relação com o conceito francês, a ideia francesa e Napoleão. E tanto que conta a história que quando Napoleão estava no seu leito de morte, seu último pedido foi uma taça de Van de Constance. Porque é um vinho doce, mas, gente, é extremamente complexo. Eu tenho que contar para vocês como é que eles fazem isso. Como é que eles fazem um vinho de colheita tardia, não fortificado, com essa capacidade de ter alta acidez, muito sabor e muito amplo em características aromáticas, de aromas e de sabores. É um vinho complexo, ele é muito complexo. Mas eu conto para vocês que um pouco mais de atenção mais para frente. Tá? Como é que eles conseguem ter isso? Mas hoje a gente já tem na África do Sul um conceito, então, muito moderno de vinho, mas a ideia de vinho de alta qualidade na África do Sul é bastante contemporâneo, porque a África do Sul ela passa por um processo de transformação muito grande. E, claro, a maior referência da África do Sul é a maior
a maior relação, a maior referência também é a maior relação da África do Sul com o mundo, vamos chamar assim, que é Cape Town. Cape Town é uma das principais cidades, uma das mais lindas, das mais turísticas, inclusive, né, Cape Town foi uma das sedes da Copa do Mundo, né, e inclusive construíram esse estádio, que virou o estádio, que era o estádio sede da Copa do Mundo, uma das referências. Cape Town é famoso pela sua montanha, né, a Table Mountain, e ela tá sempre, a Table Mountain tá sempre coberta com nuvens, enfim, e a gente teve isso, muita sorte agora que eu estava na África do Sul, porque o dia que a gente subiu na Table Mountain, abriu, um dia lindo de sol, e deu para ver tudo lá de cima. Então foi uma experiência muito especial. E claro, quem vai a Cape Town, quem vai à África do Sul, e eu recomendo para vocês, quem for à África do Sul que gosta de vinho, o lugar de descer é aqui em Cape Town. Tá? Então desça aqui, porque aqui é a grande referência. E claro, minha recomendação para vocês é quem vai ficar em Cape Town, tentem ficar hospedados aqui, ó, nesse bairro ao lado do estádio chamado Waterfront. É um bairro, é lindo, é um cais, são vários cais, e tem shopping center, tem uma Rambla linda, é um lugar lindo, 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 com vários restaurantes, assim, é uma estrutura incrível, tá? Incrível. Eu fiquei hospedado aqui, e assim, ó, é muito legal, e assim, ó, quem vai à África do Sul, eu recomendo 2 pontos de referência. Ficar em Cape Town, que é a cidade do Cabo, e ficar em Stellenbosch, que é a cidade mais importante para a produção de vinho, e várias denominações de origem importante vão estar em volta de Stellenbosch, tá? Que fica aqui uma hora e pouca de carro de Cape Town. Mas essa referência da África do Sul hoje em turismo, e mais do que isso, em enoturismo, se justifica. Porque a qualidade dos vinhos da África do Sul é muito grande. E a estrutura enoturística da África do Sul está cada vez melhor. Está cada vez mais destacada. Está cada vez mais referenciada. E a gente está falando de um país que é um dos mais importantes produtores de vinhos do planeta. Que produz aí 10 milhões de hectolitros, aproximadamente, por ano. Então, 10 milhões de hectolitros, gente, dá 1 bilhão de litros de vinhos. Só para vocês terem ideia, é muito vinho. É 3 vezes mais do que o Brasil produz, só para vocês terem ideia, do que o Brasil elabora de vinhos. Sofre com a questão de safra, como quase todos os países, né? Então, safra tem, de acordo com o ano, de acordo com o tempo naquele ano, tem safras com maior volume, safras com menores volumes, mas que está numa constância de evolução muito grande. E assim, me surpreende mesmo, o fato da visão que o governo da África do Sul tem hoje e das regiões produtoras que elas têm hoje do mercado de vinho. É muito moderno, é muito contemporâneo, não só as tecnologias hoje, a questão das vinícolas, dos equipamentos, das técnicas de cultivo e de vinificação, mas também da visão de mercado que a África do Sul tem hoje. Isso é muito significativo. Muito mesmo. E claro, estamos falando da África sempre aqui brigando entre os maiores produtores por essa 5ª posição, com a Austrália, Chile, Argentina, às vezes Alemanha. Então estão girando aí na faixa dos seus 10 milhões de hectolitros. Né? Ou seja, na faixa de 1 bilhão de litros de vinho por ano, um pouco mais e um pouco menos. Então também é um produtor muito importante em volume. Mas o grande diferencial da África, assim, ó, sem sombra nenhuma de dúvida, é algo que no passado prejudicava muito, dificultava muito o vinho sul-africano, que é diversidade. É um país que tem muitas diversidades de vinhos. Então, todos os estilos de vinhos a África produz. Desde espumantes, vinhos brancos leves, vinhos brancos aromáticos, vinhos brancos encorpados, vinhos tintos. O que na África do Sul era menos prestigiado, eu poderia citar que eram os vinhos rosés e os vinhos tintos leves. Eram, porque agora já é uma grande onda. Tem pinôs incríveis na África do Sul. Se a gente pegar a região mais
costeira e de altitude, pegar a região de Elgin, pegar até umas regiões que pega ali Butt River. É incrível o que eles estão fazendo. Incrível o que eles estão fazendo de Pinot Noir, Chardonnay de clima fresco, com Sauvignon Blanc, com Riesling. É impressionante. E claro, os vinhos tintos mais potentes e encorpados. Essa talvez seja o grande diferencial da África do Sul hoje. São os vinhos tintos um pouco mais encorpados. Principalmente corte de uvas tintas, apesar deles darem um bom destaque para Cabernet Sauvignon, eles darem um bom destaque para Syrah, mas o corte de uvas tintas ainda é o mais preponderante, o mais diferenciado. E os vinhos doces, como eu falei, como o Vin de Constance, que assim, eles resgataram nos anos 90 o Vin de Constance, e assim, é um sucesso. Pena que no Brasil chega tão caro o Vin de Constance. Mas eu conto isso para vocês um pouquinho mais para frente. Que é um vinho doce, colheita tardia, que eu estava falando, que era o vinho que Napoleão Bonaparte mais gostava. E nessa época que Napoleão promovia esse vinho organicamente, por quê? Porque ele gostava e falava para todo mundo e comprava muito, esse vinho foi um sucesso no mundo inteiro. No mundo inteiro. E uma outra questão da África do Sul que vale muito a pena para quem for visitar é a questão gastronômica. Eu vou chamar de cultural gastronômica. Porque os restaurantes lá, eles servem muitas iguarias locais. Entre elas, carnes que são muito típicas deles. E também verduras locais, legumes locais. Essa aqui foi uma das refeições mais incríveis que a gente fez lá na África do Sul, que era um restaurante focado em carnes exóticas. Carnes e peixes locais, exóticos. Exóticos para nós, para eles é do cotidiano. Então aqui era carpaccios, e aí, claro, eu tenho uma metodologia de pesquisa que qualquer hora eu vou abrir essa metodologia para vocês. Não é algo secreto, né? Mas eu, claro, meu trabalho como pesquisador e professor é rodar o mundo entendendo como as coisas acontecem. E para isso eu desenvolvi uma metodologia, quando eu estava fazendo meu mestrado lá na Itália, eu desenvolvi uma metodologia de pesquisa para entendimento de mercado. E claro que um dos alicerces dessa metodologia é entender cultura e gastronomia local. E eu testo muito, quando eu rodo o mundo, a harmonização de vinhos locais com pratos locais, né? E isso também envolve entender com eles o que eles recomendam, de harmonização e tudo mais. E aqui foi uma experiência muito interessante da gastronomia local, e eu já antecipo para vocês que na África do Sul se come muito bem e não é caro. Se come bem e não é caro. E quem gosta de carnes diferentes, aqui é um oásis, por exemplo. Então aqui esses carpaccios eram carpaccios de jacaré, carpaccio de avestruz e aqui carpaccio de antílope. Então 3 carnes que para eles lá é do cotidiano. Inclusive eles criam esses animais para a produção de carne, como a gente cria o gado aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então eles têm esse perfil. Vou dizer para vocês que a carne que mais me impactou, que eu mais gostei, foi a carne de avestruz. Né? Acho que foi uma carne, sim, desculpa, a carne de jacaré, que essa carne branquinha aqui parece um frango, é uma carne que lembra muito uma mistura, assim, como se fosse entre uma carne de frango, o sabor do frango com a textura do pato. E assim, muito gostoso mesmo. E depois carnes assadas, e aqui já com perfis diferentes, né? E assim, aqui inclusive com sugestões de harmonizações e com molhos, enfim. Então aqui era carne de avestruz, aqui era carne de antílope, aqui era carne de tipo um veado local que eles têm, né? Que eles também criam para a questão das carnes. Então assim, a África do Sul tem, claro, eles têm as carnes tradicionais, né? Carne de gado, né? Carne de frango, mas assim, a carne de avestruz é talvez o grande ponto alto assim das carnes sul-africanas. Mas a carne, ou as carnes sul-africanas, e eu poderia dizer que é um dos pontos altos da gastronomia. E claro que isso também remete muito
aos vinhos tintos mais potentes e mais encorpados. Apesar que eu vou dizer para vocês o seguinte, a carne de crocodilo harmonizado com Sauvignon Blanc mais intenso, menos aquela nota herbácea, com um pouquinho mais de peso, é um negócio simplesmente espetacular. Mas assim, ó, não é pouco, é muito bom. Então, aqui, inclusive, esse aqui foi um vinho da Constante Agley. E essa vinícola chega no Brasil, tá, gente? Constante Agley chega no Brasil pela VM Vinhos, que, aliás, é uma importadora especializada em vinhos da África do Sul, tá? Quem quer vinhos da África do Sul, bons produtores com preço interessante, a VM é uma importadora que é bem legal. Vale a pena vocês acompanharem. Eu compro seguidamente deles, tá? Vale a pena vocês acompanharem lá. Enfim, a questão é que a gastronomia da África do Sul se desenvolve muito, assim como o vinho avança muito. A ponto de, aqui a tabela de safra da Wine Enthusiast, a ponto da África já ser acompanhada ano a ano nos seus perfis de vinho pela Wine Enthusiast, que avalia vinhos do mundo inteiro, inclusive por diferentes regiões, por diferentes denominações. E a África, percebam que já é avaliada ano a ano, apesar de que eles só avaliam os vinhos tintos da África do Sul. E a minha opinião, sugestão, e assim até previsão, é que em breve eles vão aumentar essa lista de avaliação que eles fazem. Por enquanto, ainda centrado nos vinhos tintos, que são os mais representativos da África do Sul hoje. Então, vinhos tintos, como eu falei para vocês, cortes mais intensos. Mas muito em breve, eu acredito que eles vão colocar mais uma linha aqui para começar a avaliar a África do Sul também, ou incluir vinhos brancos, ou incluir algumas regiões da África do Sul. Porque, assim, é muito diferente, mesmo regiões próximas, o perfil de vinhos, por exemplo, entre Stellenbosch, entre Pearl e entre Franschhoek, que são 3 regiões próximas e que fazem vinhos completamente diferentes. Porque essa é uma das grandes belezas da África do Sul. A sua miscigenação de terroir. A sua miscigenação de terroir. O que é isso? A África do Sul, gente, ela é uma região, um país, tá? É um país com uma diversidade de relevos absurdo. Absurdo. E se a gente pegar o Western Cape, que podemos traduzir como Cabo Ocidental, que é a região que concentra, uma região bastante grande, que concentram várias denominações de origem. A diversidade é absurda ali dentro. É absurda. Com muitas montanhas, com uma influência marítima importante, com, de modo geral, o seu clima predominante é um clima mediterrâneo. Eu já explico isso para vocês. E que, cada vez mais, valoriza o que é de uma área específica. Cada vez mais valoriza o que é de uma área específica. Eu vou contar, em breve, um pouco do que, historicamente, é o vinho sul-africano. Porque isso é super importante para a gente entender o que está acontecendo nos tempos atuais. Mas eu já quero trazer para vocês, como eu falei, acabei de voltar da África do Sul, então quero já deixar para vocês aqui o que hoje está de mais relevante no vinho sul-africano. Eu poderia dar a aula inteira hoje focado nesse slide. Por quê? Porque hoje o que tem de mais, digamos, não vou dizer só novidades, não vou dizer só tendências, mas o grande caminho que a África está seguindo vai por aqui. Primeiro, uma valorização muito grande da Sauvignon Blanc. A uva branca mais plantada da África do Sul é Chenin Blanc. Chenin Blanc fazendo vários estilos de vinho. Inclusive, a África do Sul é o país com maior volume, com maior área de vinhedos de Chenin Blanc do mundo. Só que a Chenin Blanc é uma uva que também pode ser muito produtiva.
muitos diferentes estilos de vinho. Então a Chenin Blanc, digamos que ela não tem ela acaba carecendo na África de uma identidade. Tá, Marcelo, mas Chenin Blanc é uma uva muito flexível, pode fazer vinhos desde vinhos brancos leves até vinhos brancos doces, vinhos brancos com passagem por madeira, não, sim, inclusive ser afetada pela botrytis, que seguidamente é. Mas falta uma identidade, muitas vezes, para Chenin Blanc na África do Sul, pela sua diversidade. A Sauvignon Blanc, não. A Sauvignon Blanc já tem uma identidade, já é um vinho com uma acidez muito mais presente, mas muito mais frutado. Um vinho um pouco menos herbáceo. Apesar que é da natureza da Sauvignon Blanc ter as notas herbáceas. Ela é muito rica em metoxopirazinas e esses aromas normalmente estão presentes nos vinhos, mais ou menos. Mas na África do Sul, eles tirando um pouco desse, não vou dizer do frescor, mas tirando um pouco desse nota verde da Sauvignon Blanc e trazendo mais fruta, um pouquinho mais de peso. Então, fazendo um vinho aí muito diferente do que a gente encontra hoje nas grandes referências Sauvignon Blanc. Então, diferente do Saint-Loire, né, de Sancerre e Fumé, por exemplo, é diferente da Nova Zelândia, é diferente do Chile, região costeira do Chile, é diferente da região, se a gente pegar, né, os Fumé Blanc lá nos Estados Unidos, enfim, é completamente diferente, é muito, muito peculiar entre essa questão, acidez, peso e características aromáticas. Muito, muito único da África do Sul. E isso é legal, porque é mais uma oferta de estilo, não vou dizer estilo, mas de perfil de Sauvignon Blanc no mercado. Outra coisa, novas uvas sendo muito valorizadas. Então não é só novas uvas, mas novas uvas para a África do Sul. Não é que elas não estejam lá, mas elas não tinham muita representatividade e agora estão ganhando, como, por exemplo, Riesling, Semillon, Roussanne. Muitas uvas ganhando um protagonismo interessante. Uma outra questão muito nítida, cada vez mais vinhos com menos madeira e mais frescor. Isso mesmo para os vinhos tintos extremamente intensos e encorpados. Então, cada vez mais vinhos frescos, cada vez mais vinho centrado em fruta, cada vez mais com acidez mais evidente e menos carregado na extração. Extração tânica, menos alcoólicos e também com menos passagem por madeira. E isso é um caminho que, olha, não vai regredir. Vai cada vez mais ir por esse lado. Um outro ponto, uma outra, não dizer novidade, mas uma outra tendência muito forte que está acontecendo nos vinhos sul-africanos é uma valorização maior de local, uma valorização maior de cultura, uma valorização maior de áreas específicas. Então, cada vez mais os vinhos estão vindo de um lugar, de um vinhedo menor, com características únicas, e essa história sendo contada, e a cultura sendo associada. Então, a cultura é, bom, aqui esse vinhedo foi implementado em tal tempo, por tal família, e a tal família implementou esse vinhedo porque, por causa disso, por causa daquilo, porque gostava de harmonizar os vinhos com essa variedade. Então, vamos lá, um vinho de Syrah, gostava de implementar um vinhedo biodinâmico, porque eles queriam harmonizar com a sua comida biodinâmica que eles, né, criavam aqui, que eles desenvolviam aqui, que eles plantavam. Então, assim, as histórias estão mais ricas. E isso traduzindo nos vinhos algo único, algo que é mais peculiar, é mais especial, porque uma coisa é fazer vinho de vários vinhedos, colhe vários vinhedos em áreas muito grandes, mistura tudo, vinifica e pode fazer um vinho melhor, um vinho nem tão bom, enfim, mas traduz menos do terroir, conta um pouco menos de história. E eles estão cada vez mais valorizando isso, o que é único, o que é local, o que é de uma área específica. E isso é muito rico, porque eu quero pegar um vinho, deixa eu pegar um vinho aqui, pegar um exemplo, por exemplo. Aqui, esse vinho é legal, tá? Esse é um produtor, deixa eu até pegar aqui, ó. Esse é um produtor pequeno, familiar, os vinhos muito disputados. Eu consegui encontrar uma garrafa quando eu estava saindo da África do Sul, no aeroporto de Cape Town.
que eu consegui, tem uma loja muito boa, tá? Inclusive, quem for à África do Sul, recomendo. O free shop do aeroporto de Cape Town, tem uma loja de vinhos que é uma das melhores, inclusive de toda Cape Town, tá? Muito, muito boa, porque eles têm produtores praticamente os mais importantes produtores, eles têm ali no free shop. E eu consegui encontrar. Esse aqui é um vinho muito, muito especial, tá? Que é um vinho de Chenin Blanc de Vinhas Velhas. Aqui, ó. Vinhas Velhas, Swartland, né? Um produtor chamado Moulineux. E assim, esse aqui é um produtor biodinâmico que produz poucas garrafas, familiar, pequeno. E o que ele faz? Ele pega nesse vinho aqui, Vinhas Velhas de Chenin Blanc, e dá uma atenção muito especial ao selinho aqui, ó, de indicação de origem. Ó. Todo vinho sul-africano que tem indicação de origem, ó, ele tem esse selinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Ó. Opa. Eita. Aí, ó. Foi. Ele tem esse selinho, ó, um númerozinho único. Essa aqui é a indicação geográfica dele, ó. Tá aqui, ó. Swartland, né? Wines of Origin. Tá vendo aqui, ó? Esse termo aqui, ó. Wines of Origin. Esse é o termo para indicação geográfica. Inclusive, todos os vinhos com indicação geográfica tem que ter esse selinho, né? Então, esse produtor é um produtor familiar, pequeno, biodinâmico, e que faz vinhos incríveis. Incríveis. Aliás, esse produtor chega no Brasil, tá, gente? Algumas garrafas é difícil, porque o volume deles é pequeno. Quem traz é a Uva Vinhos. Uva Vinhos. Eu não consegui comprar lá na Uva Vinhos esse produtor, porque esgota rápido. Eles trazem volumes pequenos, enfim, mas vale vocês acompanharem, tá? E eu encontrei esse vinho que para mim é o mais especial que eles fazem. E é incrível. E olha só o corte que eles fazem. Olha que legal. Olha aqui o corte. Ó. Chenin Blanc, Vinhas Velhas, 73%, Semillon 7%, Claret Blanche 6%, Grenache Blanc 6%, Viognier 5%, Verdejo 3%. Então, olha só. Olha a quantidade de diferentes variedades. Só que aqui, o que ele faz? Esse é o blend. Então, ele pega o que é especial em cada uma das parcelinhas que ele tem e faz um blend. Mas ele também faz os vinhos dessas áreas específicas. Esse corte aqui não, essas uvas aqui não, porque tem pouquíssimo volume, então entra só praticamente para esse corte. Mas assim, estudando o que cada parcelinha contribui e tentando ter um vinho muito especial no final, né? Poxa vida, imagina, faz muito tempo que eu não provo esse produtor, fui pensando em comprar ele lá, mas olha a experiência que é, né? Ter a chance de provar um vinho assim. Então, é muito legal toda essa história que eles contam, tudo que tem por trás disso, enfim. E uma das coisas que a África tem trazido muito, né, é esse resgate de vinhedos orgânicos e biodinâmicos. Então, isso não é mais uma tendência, né? Isso já é uma constância muito, muito presente na cultura sul-africana de produtores cada vez mais diferenciados, cada vez mais especiais, cada vez mais valorizando o que é local, o que é único, o que é de cada areazinha, de cada parcelinha, eles cada vez mais envolvidos com isso, mas também valorizando muito o que é orgânico, o que é biodinâmico, o orgânico muito presente, e muitos até não certificados, tá? Uma outra, eu vou dizer um estilo de vinho, que a gente vai falar também mais para frente, são os espumantes, os MCC, né? Que é o método Cap Classic, que eles fazem lá, que são método Cap Classic, nada mais, nada menos, é o método Champenoise. Só que como o nome Champenoise é uma marca protegida de champanhe, então ninguém pode usar o nome Champenoise a não ser champanhe, eles deram um nome para isso, método Cap Classic, que é segunda fermentação em garrafa, simplesmente isso. Só que cada vez melhores os espumantes sul-africanos. É outro estilo que vocês podem acompanhar, porque não vai parar de crescer perfil, qualidade, estilo e tudo mais. E uma outra atenção que vocês devem ter são aos vinhos brancos e aos vinhos rosés. Não só a subida de qualidade, mas também a essa relação qualidade-preço. Porque os vinhos brancos e rosés são vinhos com preços menores na África do Sul. Porque o grande destaque deles são os vinhos tintos. E isso que faz eles serem famosos no mundo.
Só que, o que aconteceu? A qualidade média dos brancos e dos rosés está subindo. Rosés ainda um pouco atrás dos brancos. Os brancos ainda um pouco mais acima, um pouco mais destacados, vamos chamar assim. Deixa eu botar aqui, vou botar grande para vocês conseguirem ler aqui. Então, os brancos um pouco mais destacados. Só que tanto brancos e rosés com preços menores do que os vinhos tintos. Então, com a qualidade desses dois estilos crescendo, os preços não estão crescendo tanto. Tanto que a gente prova vinhos, e aqui essa imagem que eu tenho aqui para vocês foi uma degustação que a gente fez na vinícola mais antiga da África do Sul, que é a Grove Constance. Né? A Grove Constance, ela existe desde ali 1685, só isso, 1685, existe essa vinícola. Eu conto para vocês um pouco mais para frente. Ela é a vinícola mais antiga da África do Mundo, uma das antigas do mundo, né? Só para a gente ter como referência, 1685. Foi a primeira vinícola criada na África do Sul. E assim, é muito interessante, até tem nas garrafas, ó, 1685. É muito interessante a forma com que eles dão hoje destaque para os vinhos brancos, por mais que os tintos ainda sejam um grande diferencial. Tanto que o rosé deles, que é um rosé feito à base de Cabernet Sauvignon, de Syrah e outras variedades, é um rosé muito... Ele é um rosé um pouquinho mais intenso, ele não é aquele rosé de piscina, né, que a gente chama, aquele rosé levinho, bem gastronômico, mas muito bem feito. Muito centrado em frescor, acidez. Então não são aqueles rosés antigos, pachorrentos, cansativos. Não, é um rosé muito bem feito. Muito gostoso. Claro, para consumo rápido, gastronômico, não é um vinho de longa guarda, mas com uma qualidade média muito alta. E também os próprios vinhos brancos, né? Sauvignon Blanc aqui, extremamente interessantes, não à toa premiado, e muito, muito destacado nesse perfil que eu falei para vocês, desse novo, essa ideia de Sauvignon Blanc sul-africana, que é esse Sauvignon Blanc com esse triângulo entre acidez, entre esse volume de boca e sem muito essa nota herbal, né, mais centrado em fruta, e essas características aromáticas aí que eu estava falando para vocês. Então, acidez, corpo e esse perfil de aromas e de sabores, esse triângulo aí do Sauvignon Blanc sul-africano. Tá? E assim, gente, olha, é impressionante o que eles estão fazendo, tá? Impressionante. E a visão sul-africana hoje para vinhos é muito à frente, por exemplo, do que a gente tem no Brasil. Lá eles entendem uma coisa, a gente fala da falta de apoio, da falta de união do setor no Brasil, a falta de apoio governamental e tudo mais. Fazer vinho no Brasil é muito difícil. Aliás, deixa eu salientar uma coisa interessante, que essa semana agora a gente teve aprovado o relatório no Senado Federal de um projeto de lei para transformar o vinho em alimento no Brasil e baixar um pouco a carga tributária, que hoje a carga tributária para quem elabora vinho no Brasil é em torno de 50%. Então, metade do que a gente paga hoje numa garrafa de vinho produzida no Brasil é tributo. Só para a gente ter noção, né? Até mais da metade, tributo, posto. Então tem um projeto de lei, a gente não sabe até onde vai, estamos torcendo muito para que consiga avançar, de transformar vinho em alimento no Brasil para baixar a carga tributária. E isso vai ser extremamente importante, porque a gente deve ter uma mudança importante no mercado de vinhos acontecendo, uma matriz geradora muito importante acontecendo, que é uma possível abertura entre os blocos econômicos da União Europeia e do Mercosul, onde o vinho europeu vai entrar mais barato no mercado brasileiro também. Você já pensou? Vocês já pensaram se a gente consegue baixar a carga tributária do vinho brasileiro e consegue trazer vinho importado mais barato? O mercado de vinho no Brasil vai virar um fenômeno. Então, se você que gosta do mercado de vinhos e está investindo nisso, e está pensando em botar negócio, ou botou negócio, olha, fiquem muito atentos nisso, porque vai ter muita oportunidade acontecendo no mercado de vinhos do Brasil. Vai mudar. E vai mudar para melhor. Tá? É óbvio que tem um monte de gente que prefere, não vou mudar aqui, eu prefiro não mudar assim, mas enfim, tudo mais, tá? Mas vai ser lindo para a gente que gosta do mercado. Tá, deixa eu responder umas perguntas, tem bastante coisa aqui, eu vi que tem bastante interação, tá? Adoro as interações de vocês. Até uma falando, dá uma aula sobre a metodologia que você desenvolveu, Marcelo, fiquei curiosa. É uma boa ideia, tá, Thelma? Quem sabe
eu não monte uma aula depois sobre isso, tá? Eu gostei da ideia, gostei. Então vamos ver mais para frente, mas eu prometo que eu conto, porque isso não é secreto. Mas como que eu faço, a Thelma tá falando, como que eu faço, como que é a minha metodologia de pesquisa de mercados internacionais. Então, eu fico rodando o mundo, eu tenho uma metodologia que eu aplico quando eu estou viajando para entender essas mudanças que estão acontecendo no mercado, perfil e tudo mais. Mas eu falo mais sobre isso mais para frente. O Fernando falando, uma carne de jacaré seca ao sol, desfiada e temperada com ervas finas deve ir muito bem com o Sauvignon Blanc sul-africano. Baita dica, viu, Fernando? Vale. Eu ainda não tive a alegria de comer carne de jacaré ao sol, seca ao sol. Já comi carne de jacaré ao crocodilo algumas vezes, em carpaccio, cozida, com molho. Já tive a alegria de provar algumas vezes. Agora, essa ideia aqui foi muito boa, viu? Gostei. Vamos lá, deixa eu trazer mais uma aqui, a Leia. Bom dia, Marcelo. Aqui, participando, excelente final de semana, aqui direto de Itaberi, Goiás. Ah, legal, beijo, Leia. Beijo, aluna queridíssima. Pessoal, o Marcelo falando essa aula hoje vai trazer muitas memórias. Comer carne de kudu com pinotage. Legal. Essa é uma vantagem da África, né? Tem muita coisa legal lá na África do Sul. Tem muita coisa bacana. Bom, vamos lá. Se tiver mais perguntas, vocês podem mandar. A gente tem bastante coisa para entender vinho sul-africano, porque não é muita coisa legal que eles estão fazendo. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa visão que eu falei que eles têm diferente do Brasil, né? Mas já falo sobre isso. A Daniela perguntou, estive na África do Sul há 4 anos, provei a gastronomia, tive o prazer de ir na Grove Constance e fiquei maravilhado. É verdade. Pô, uma vinícola desde 1685, né, gente? 1685. Foi lá que foi criado o Vin de Constance, que hoje 2 vinícolas fazem, a Grove Constance, que ela chama o vinho, né, o seu Vin de Constance de Grand Constance, e a Clan Constance, que faz também o seu Vin de Constance. Eu conto para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? Conto para vocês que é bem legal. A Marisa perguntou, oi, bom dia, Marcelo, quem importa o vinho de Constância? Então, depende, Marisa, mas vamos lá. O Vin de Constance é um vinho doce, natural, muito complexo. Esse é um estilo de vinho. E tem 2 vinícolas que importam, tem 2 vinícolas que fazem. Uma importa para o Brasil. Tá? Depois, a região de Constância tem algumas vinícolas, é uma área que tem algumas vinícolas que fazem diferentes estilos de vinho. Então, por exemplo, essa degustação aqui foi lá na Grove Constance, que é uma das vinícolas da área de Constância. Então, lá a gente tem Grove Constância, Clan Constância, Constância Glen. Então, essas vinícolas também chegam no Brasil, não só o Vin de Constance. Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, eu sei que a Constância Glen, quem importa para o Brasil é a VM Vinhos. Falei antes, né? Uma das importadoras que é especializada em vinho sul-africano. O melhor portfólio de África do Sul é deles, disparado. Depois, a Grand Cru importa, né? A Grand Cru traz para o Brasil. E eu não sei a Glen Constância, quem é que traz? A Grand Cru traz a Grove Constância. Se eu não estou enganada, a Grand Cru traz a Grove Constância. Tá? Então, e aí a Grand Cru traz um Vin de Constância. Só que custa R$1.000, né? Acho que a World Wine traz a outra. Acho que a Grand Cru traz uma, a World Wine traz a outra. Depois eu até dou uma pesquisada e falo para vocês. Eu acho que uma da Grand Cru e a outra é da World Wine. Não me lembro agora qual tem a Grove Constância e a outra tem a Glen Constância. Tá? Fiquei meio na dúvida agora. Pois bem, vocês podem vir trazendo suas perguntas, a gente vai respondendo. O Eduardo Fregani. Professor, irei para Cape Town e arredores no final de novembro. O que é imperdível em termos de vinícolas? Caríssimo! Muita coisa.
tem muita vinícola incrível entre Cape Town e Stellenbosch. Tem muita coisa legal. Recomendo fortemente, se você puder ir na região de Constância, que é aí do ladinho de Cape Town, e ir na Grove Constance e ir na Klein Constance, eu recomendo. Sabe por quê? Vou explicar agora. Até vou aproveitar esse ensejo do meu amigo Eduardo. E assim, gente, vocês podem trazendo perguntas, eu vou respondendo para vocês aqui durante a aula, tá? Hoje é uma aula especial, então vocês estão tendo aqui informações que é riquíssima, que ninguém tem no Brasil, né? Então aproveitem isso, porque isso é bem especial, tá? Especial aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas da área de Constância, mas só deixa eu salientar isso aqui. Isso aqui eu falei para vocês que esse destaque para os orgânicos e biodinâmicos está muito forte na África do Sul. Isso aqui foi lá uma das vinícolas mais impactantes, assim, positivamente, que eu visitei agora na imersão, que foi a Avondale. A Avondale é incrível. A Avondale chegava no Brasil, ela era importada pela Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo não está trazendo mais. E espero que alguém traga muito em breve a Avondale para o Brasil. Então, importadores, estou dizendo para vocês que um dos melhores produtores da África do Sul se chama Avondale, que não está chegando no Brasil. E se alguém tiver interesse, assim, ó, é altíssima qualidade, eles são biodinâmicos. E assim, os vinhos foram alguns dos melhores que eu provei na África inteira. Na África do Sul inteira. Inclusive, o melhor Chenin Blanc que eu provei na África do Sul é dele. Deixa eu ver se tá aqui. Não, acho que tá ali, depois eu mostro para vocês. Eu vou para a sala de degustação daqui a pouco, aí eu mostro para vocês. E assim, aqui é a Avondale, e olha que incrível que eles usam para tratar os vinhedos. Eles chamam de Duck Mobile, né, ou Duck Mobile. É uma trupe de patos treinados para ir no vinhedo, e eles comem algumas ervas que não são tão benéficas, e eles comem alguns insetos que não são tão benéficos. E é lindo de ver isso aqui. Isso aqui, gente, é lindo. Tá? Depois eu vou postar no Instagram o vídeo que eu fiz dos patos trabalhando. Os patos são muito bem tratados. Então eles têm esse carrinho deles para eles irem até a casinha deles e depois virem aqui para os vinhedos. E assim, ó, eles descem e sobem sozinhos no carrinho, né? Então eles abrem ali o carrinho, chamam eles entram, eles levam eles até os vinhedos, soltam eles nos vinhedos e eles começam a fazer o trabalho, né? É lindo de ver eles trabalhando nos vinhedos, e assim, ó, são muito bem tratados, né? Então, assim, eles trabalhando no bom sentido, porque eles estão ali comendo, então é incrível. Então, eles vão assim, aí eles conduzem os criadores, né? Conduzem eles até a área do vinhedos que eles vão trabalhar, e aí eles começam, né? Comer, e aí também, claro, tem as fezes deles que eles largam ali, já ajudam a adubar a terra, tem todo um trabalho que é incrível. Isso aqui é só um exemplo do que a África do Sul vem fazendo com essa visão de vinhedos mais sustentáveis, orgânicos, biodinâmicos. O biodinamismo está muito forte na África do Sul, tá, gente? E assim, tem uma coisa legal que a régua de qualidade dos vinhos biodinâmicos e orgânicos da África do Sul também está bem alta. Então não é só o conceito de vinhedo orgânico ou de técnicas biodinâmicas, mas qualidade média dos vinhos muito alta. Aqui, por exemplo, aqui é Avondale, e olha, impressionante a qualidade dos vinhos Avondale. Impressionante. Então, só para mostrar a vocês o que a África tem, né, de moderno, atual, contemporâneo. E aonde está a África? Porque a ideia hoje também é a gente falar um pouquinho do terroir da África do Sul. Então, a África do Sul está no continente africano, no extremo sul do continente africano, literalmente, né? A República da África do Sul é nesse extremo, muito próximo da Antártida, entre aspas, né, muito próximo, ou seja, sem barreiras geográficas da Antártida para a África do Sul, mas vamos lembrar que a linha do Equador passa mais ou menos aqui, então a África do Sul está numa área bastante quente, tá? Eu marquei meio errado a linha do Equador, está um pouquinho mais para cima, mas tudo bem, dá a ideia aqui. Então a África do Sul está numa região muito próxima da linha do Equador, uma região quente próxima. Então estamos falando paralelo 25, mais ou menos. Então estamos falando de uma região
27, na verdade, oficialmente, né? Uma região que é quente, naturalmente quente. E para elaboração de vinhos, se beneficiam de alguns fenômenos, dentre eles o mar frio, que é o Oceano Atlântico, e o mar quente, que é o Oceano Índico. Então, esse é um movimento muito interessante que acontece, por quê? Porque o movimento do Oceano Atlântico, ele faz esse movimento aqui, ó, vai até a Antártida, a água fica fria e sobe em direção ao continente africano, uma água muito fria. Inclusive, essa corrente fria que vem da Antártida, chamada corrente de Benguela, o mar é muito frio, muito frio. Por outro lado, o movimento do Oceano Índico é o contrário. A água vem da linha do Equador, então a água quente vem e se encontram aqui na África do Sul. A água fria do Atlântico e a água quente do Índico. E que forma aqui fortemente uma conjunção de águas e que moderam muito a temperatura da África do Sul. E isso também traz uma formação de ventos. Eles têm alguns ventos aqui muito fortes, dentre eles a da Cape Doctor, que é um vento muito forte que vem aqui do oeste, na verdade, do sudoeste. É um vento muito forte que passa pela água fria do Atlântico e entra em direção ao continente, trazendo muito frescor. É um vento frio. Aliás, tem muitos ventos aqui, principalmente na costa sul-africana. Você fica na beira da praia e daqui a pouco vem o vento. Gente, fica um frio absurdo, mesmo no verão. É muito frio. Então, assim, baixa muito a temperatura. Porque, igual a África, é um país quente. E essa temperatura que baixa por causa da água fria e por causa dos ventos que descem aqui, influencia muito e ajuda muito, primeiro, na sanidade das videiras, segundo, a trazer um frescor para essa região costeira, que é uma área quente. Então, esse fenômeno já começa a acontecer para a gente entender o terroir sul-africano. Pois bem, avançando um pouco mais, eu já quero chamar a atenção de que essa mudança que está acontecendo de valorização dessas peculiaridades de terroir, ela é um contraste importante com o que historicamente aconteceu na África do Sul. Por quê? Claro, pegando aqui do Cabo da Boa Esperança, de Cape Town, essa área aqui, ó, e está diretamente ligada com as principais regiões produtoras da África do Sul. Porque as principais regiões produtoras da África do Sul vão ficar aqui nessa área, nessa unidade geográfica que eles chamam, chamado Western Cape. Seria o Cabo Ocidental. É aqui que concentra a maior produção de vinho da África do Sul. Dentre elas, regiões bem importantes, como o caso, né, de Cape Town, Constance, Stellenbosch, Pearl, né, Franschhoek, Worcester, Robertson, Elgin. Tem muitas regiões aqui extremamente importantes. Mas, assim, historicamente, o que aconteceu? Esse é um ponto bem relevante para a gente chegar nessas mudanças da África do Sul hoje. Então, primeiro, a África do Sul, ela era um entreposto criado pelos holandeses. Durante as navegações, os holandeses chegaram até Cape Town e fizeram aqui uma sede de parada no meio do caminho entre a Europa e a ida para as Índias. Eles iam para as Índias para buscar especiarias. Então, voltando nesse mapa, dá para a gente entender bem. Então, o que acontecia? Os europeus saíam em direção às Índias, faziam uma parada estratégica na África do Sul, em Cape Town, fizeram uma base ali, depois seguiam navegação em direção à Índia. Ou seja, eles fizeram um point extremamente importante. Então, os holandeses, eles praticamente colonizaram a África do Sul. E isso é extremamente importante porque a cultura
da África do Sul, ela é muito influenciada pelos holandeses também. Então, eles criaram aqui em Cape Town uma base importante para abastecimento dos barcos que estavam indo em caminho das Índias. Claro, eles atendiam primeiro os holandeses, depois começaram a atender outros navegadores de outros países também, que podiam parar aqui, claro, que eram aliados deles. Então, o que eles fizeram em Cape Town foi botar uma grande estrutura de abastecimento. Então, eles criaram hortas, eles implementaram vinhedos para elaboração de vinho para as navegações. E esse holandês, que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da região, ele era como se fosse o governador, que é Simon van der Stil, ele vai criar, então, em 1685, a primeira vinícola da África do Sul, aqui do ladinho de Cape Town, na área de Constance. Ele vai criar uma vinícola chamada Grove Constance. Uma fazenda, e aqui um ponto importante, as vinícolas na África do Sul, elas são chamadas de fazendas, farm. Então, as farms são porque são grandes propriedades, né? São grandes fazendas, literalmente, e que vão ser também fazendas focadas em vinhedos, né? Em elaboração, em produção de uvas, e também focadas na elaboração de vinhos. Então, produção de uvas e elaboração de vinhos. E a primeira foi em 1685, essa grande fazenda chamada Grove Constance, exatamente para implementar vinhedos, elaborar vinhos, para esses vinhos abastecerem as navegações. Essa vinícola hoje, chamada Grove Constance, ela foi dividida, essa área era uma área enorme, ela foi dividida em 3 grandes áreas, dentre elas, 2 grandes fazendas e uma área que hoje é um grande bairro, que não tem vinícola, virou casas, mas 2 áreas viraram 2 grandes fazendas. Então, essa grande área chamada Grove Constance, ela foi separada com o passar do tempo e viraram hoje 2 vinícolas, a Grove Constância e a Glen Constância. Muito diferente entre elas, porque a Grove Constância, ela é um patrimônio da África do Sul. Então, o governo criou uma proteção para ela não pode virar uma empresa privada, ela precisa ser gerida através de um instituto. Eles criaram, né, uma instituição, Grove Constance, que administra, uma instituição que é uma parceria público-privada, para administrar a Grove Constance, mas somente aceita o recurso privado, não a gestão. Então, ela é uma vinícola que pertence hoje, como se fosse um instituto, né, que o governo protege, não pertence ao governo necessariamente, mas ela não pode virar uma empresa privada. Já a Glen Constance, ela é uma empresa privada. Então, uma das fazendas é privada, a outra é praticamente pública. Então, assim, é muito legal visitar essas 2 vinícolas. Recomendo, né, quem está indo para Cape Town, Constance fica ali a 30 minutos de carro, né? Então, é do ladinho. Então, ela foi criada em 1685 e logo teve uma necessidade maior de vinho para as navegações. Então, eles começam a fundar outras áreas, inclusive a Stellenbosch, que tinha sido fundada um tempo antes, né, alguns anos antes, coisa de 10 anos, né, um pouquinho antes da Grove Constance, foi 1678, na verdade, eles criam Stellenbosch, que é essa cidadezinha do lado. E aí, o que acontece aqui? Então, aqui, ó, só para você estar, aqui é a Cidade do Cabo, aqui é Stellenbosch. Então, eles criam, o Van der Stil cria Stellenbosch, e Stellenbosch se torna a grande área agrícola da África do Sul. E está do ladinho ali, coisa de 1 hora de carro. O que foi extremamente importante para o crescimento da cultura do vinho na África do Sul e a melhora dos vinhos? Foi que os holandeses começaram a ver que no final de 1600 eles tinham muita área de vinhos, mas a qualidade média dos vinhos era baixa. Quem que fazia vinho bom nessa época? Os franceses. Os franceses eram cultuados internacionalmente por fazer vinho de qualidade. Então, eles abrem a África do Sul para receber
famílias francesas. E nessa época vai estar acontecendo uma parte importante ali de repressão contra alguns povos no mundo, né? Então, uma sequência da Inquisição, e algumas famílias francesas de origem judia, elas resolvem sair da França e aceitam o convite dos holandeses de vir aqui para a África do Sul. Essas famílias da cultura dos Huguenots, eles vêm para cá, eles trazem uvas francesas, e mais do que isso, técnica, conceito e cultura francesa. E esses Huguenots, eles vêm e fundam uma outra cidade do lado de Stellenbosch, chamada Franschhoek, que até hoje ela está lá, uma área produtora importante de vinhos, e que é literalmente é francesa, é uma cidade francesa. Você vai, a Franschhoek é uma cidade francesa, uma cidade linda, inclusive, cercada por montanhas e tudo mais. Então aí a qualidade média dos vinhos sul-africanos começa a aumentar. Mas aí muito vinho doce e vinho fortificado para as navegações, que eram vinhos mais resistentes a viajar nas navegações. Então esse é um ponto também importante. Pois bem, o que vai acontecer depois disso? Vai acontecer primeiro a crise mundial da filoxera, que vai atacar muito fortemente a África do Sul. Então esse crescimento de qualidade que acontecia desde o final de 1600, quando chega no final de 1800 a qualidade cai muito. Vai a África passar por muitas transformações. Então, a partir da filoxera, estamos falando aí já final de 1800, o replantio dos vinhedos não foca mais em qualidade, foca em volume. E aí a qualidade média a qualidade média do vinho da África do Sul começa a cair verticalmente, vertiginosamente. E essa qualidade média cada vez mais despencando ladeira abaixo. O que acontece? O governo começa a perder meio que o poder, a África começa a entrar em uma qualidade média de produtos muito baixa. Então o governo cria cooperativas, dentre elas a maior cooperativa, né, a KWV, que é uma cooperativa exatamente para gerir a viticultura na África do Sul. Implementam vinhedos, mais volume, a qualidade cai muito. O volume aumenta muito, a qualidade cai. E mais um marco importante no declínio do vinho sul-africano, que é no começo de 1900, né, a ascensão do Partido Nacional como governante sul-africano. E aí, na metade de 1900, vão entrar a famigerada lei do apartheid. Então, metade de 1500, o apartheid se torna algo legislado na África do Sul. Apartheid, gente, eu não vou entrar aqui nos méritos todos, precisaria de aulas para falar sobre isso, mas é leis de segregação aonde as minorias brancas que eram e estavam no poder queriam separar a convivência entre o que eram chamadas pessoas brancas e as pessoas não brancas. Por que as pessoas não brancas? Porque tinham os brancos, tinham os negros e tinham os coloridos. Os coloridos eram aquelas pessoas que eram nem muito branca, nem muito preta. Então, até os indianos, os asiáticos, pessoas que não eram necessariamente brancos. Só que a minoria era branca, só que eles estavam no poder. Então, eles criaram leis que separavam a convivência das pessoas brancas de outras pessoas. Lugares, bares, praças. Então, tinha lugares que as pessoas não brancas não podiam ir. Eles queriam separar as classes, entre aspas. E isso, além de ser tenebroso, socioeconomicamente pensando, isso também trouxe para a África do Sul, rapidamente, sanções internacionais muito fortes. Muito, muito fortes. Aonde o vinho sul-africano não é que não saía, até saía para alguns parceiros comerciais, mas muito pouco. Então o mundo não comprava mais vinho sul-africano. O vinho sul-africano era vendido internamente e vendido para alguns países de menor relevância. E isso fez com que a qualidade média do vinho sul-africano despencasse ainda mais. E quando é que isso vai mudar?
Então a gente tem Nelson Mandela como um dos grandes opositores ao apartheid. Isso é uma visão interessante de Mandela, porque não é que Mandela ele era a favor dos negros. Ele não era só a favor dos negros. Mandela era a favor da igualdade para todos os povos da África do Sul. Indiferente se é branco, se é colorido, se é negro. Então essa era a visão de Mandela. Então Mandela ficou preso algumas décadas e Mandela vai ser solto, né, ali de 90 para 91, e aí é bem no momento, Mandela é solto exatamente no momento onde está acontecendo uma transição desse governo de apartheid, ou seja, eles estão tentando derrubar o apartheid no começo dos anos 90 na África do Sul, entra um novo governante com uma visão mais eclética e começa um governo de transição para tentar derrubar o apartheid. Isso vai durar até 94. Então Mandela é solto em 90, o governo de transição que solta Mandela. Nesse governo de transição, então Mandela vai, em 1994, porque ele era um grande líder, assumir o governo como presidente sul-africano. Por que isso é importante? Porque a partir dos anos 90, então a África começa a perder um pouco as suas sanções internacionais. E a partir da ascensão de Mandela à presidência, essas sanções praticamente caem no mundo. E o governo, ou esse novo governo sul-africano, tem uma visão muito interessante para o vinho. O vinho é um produto que tem uma valorização muito grande de transformar, ou seja, uma capacidade muito grande de transformar algo que é uma commodity, né, a uva, em um produto de valor agregado, que é o vinho. Então, eles começam subsídios, eles começam, né, trazer uma nova visão e trazer novas possibilidades para o vinho sul-africano. E desde então, dos anos 90, que o vinho sul-africano vem despontando ou começando a ganhar mercado novamente, começando a ter mais capacidade de competir internacionalmente com a queda das sanções e, mais do que isso, uma capacidade de investimento maior internacional na África do Sul, mas principalmente local. Começou a valer a pena investir em vinhos de qualidade. E assim começa a nova ascensão do vinho sul-africano que está acontecendo e refletindo até hoje, né? É uma história realmente muito bonita. A gente, quem vai à África do Sul ainda encontra muito dessa... Existem leis hoje anti-segregação, leis muito fortes anti-segregação, mas assim, uma coisa é o que está escrito que deveria acontecer. Agora, a gente ainda vê organicamente uma diferenciação, né? Então, os trabalhadores braçais, trabalhadores do cotidiano, a maioria são negros, né? As pessoas com mais poder aquisitivo ainda são os brancos, mas ok, hoje já não tem mais restrição, né? Já não tem mais leis de separação, inclusive as leis hoje são contrárias a isso, com multas muito pesadas, com repressões muito pesadas, enfim. Mas a gente sabe que institucionalmente, muitas vezes, ficam esses reflexos e a gente ainda vê isso, né, no cotidiano. Tá. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês, e aí a gente segue um pouquinho, porque a nossa aula hoje, eu falei, porque a nossa aula hoje era uma aula especial, tá? Com novidades aí quentíssimas da África do Sul. Professor, o Fernando perguntando, professor, em regiões muito quentes e secas, é utilizar sistema de irrigação controlado nos vinhedos? Alguma regra sobre isso? Sim, boa pergunta, tá, Fernando? Por a África ser muito quente, a irrigação é bem comum. Bem comum. A maior parte dos vinhedos sul-africanos são irrigados. Antigamente, eles tinham necessidade de irrigações muito por inundação. Cada vez mais, a África do Sul ela é muito quente, ela é muito seca, e inclusive os rios têm pouquíssimo volume de água, e então a água ela é escassa. Então, eles têm um controle muito grande. Inclusive, a energia da África do Sul ela é praticamente gerada por carvão e não hidrelétrica, porque os rios não têm volumes de água e eles têm racionamentos muito sérios de energia. Muito, muito sérios. Inclusive, muitas... É geral, né, no país. Mas muitas cidades sofrem ainda mais. Eles fazem racionamento de tempo disponível de energia. Tempo. Eles vão fazer um apagão. Todo dia tem um apagão no país.
depende da capacidade energética naquele momento, o apagão dura mais ou menos tempo. Então, esse apagão vai de 2 horas e pode chegar até 22 horas. Imaginem, 22 horas sem luz. Então, essa água, ela é escassa. Então, eles precisam racionar, né? Controlar muito melhor. Então, o sistema de irrigação hoje ela é extremamente importante. Né? Ou o sistema de irrigação é extremamente importante. Eduardo, há algo de novo na relação do processo de vinificação acontecendo na África do Sul? Alguma região ganhando mais destaque? Atenção, ótimas perguntas, tá, Eduardo? Sim, muita novidade no sistema de vinificação da África do Sul. Primeiro, questão de vinhedos, estão cada vez melhores os cuidados dos vinhedos, tanto os de menor intervenção quanto convencionais. Segundo, as vinícolas elas estão cada vez mais diversificadas em vinificação. Então, o que a gente está vendo ganhar muita força na África do Sul são fermentação em cimento e fermentação em ânfora. Muito, muito, muito. Não só fermentação, como também maturação. A gente está vendo isso lá acontecer muito fortemente. Tá? E uma coisa também legal que eles fazem lá é uma diversidade em métodos de vinificação. Então, vinificado, diferentes perfis, diferentes estilos de vinho, diferentes técnicas, e depois alguns fazendo blends, alguns fazendo vinhos únicos, varietais, vinhos, daqui a pouco, vinificado separado, vendido separadamente. Assim, muito legal o que está acontecendo na África do Sul. Tá, eu já trago mais algumas perguntas, mas deixa eu trazer aqui um pouquinho do terroir da África, porque aqui vocês conseguem ver, eu fiz essa foto aqui na região de Paul. Eu estava voltando então na pergunta eu não terminei de responder para o Eduardo, desculpa. Regiões que vêm se destacando, ou áreas que vêm se destacando. Com certeza, a mais consolidada é a Stellenbosch. Agora, o que vem ganhando muita relevância são áreas como Paul, que é aqui, essa área que eu fiz esse vinhedo. Depois, Franschhoek, que já é bem consolidada. Elgin, que fica um pouquinho mais para o sul. E algumas áreas até um pouquinho mais longe. Né? Um pouquinho mais saindo um pouco dessas áreas, porque essas áreas são em volta de Stellenbosch. Então, a gente está falando aí de 30 a 1 hora de deslocamento de carro de Stellenbosch até Paul, Franschhoek, Elgin, um pouquinho mais ao sul, mas que conseguem ter hoje uma diversidade muito interessante, porque geograficamente a área tem uma diversidade muito grande. Então, o que vocês estão vendo aqui na foto? Um vinhedo numa área relativamente plana, mas percebam o fundo com cadeias de montanha. Então, a África ela é muito fragmentada no meio de muitas cadeias montanhosas. As latitudes aí, então, vão de 27 a 34 graus. Então, estamos falando de 27 a 34 graus sul. Então, percebam que aquela faixa que eles falam, né, melhor faixa para produção de vinhos, dos paralelos paralelo 50 a 30 ou 30 a 50, vê que a África do Sul está quase fora disso, né? Então, começa a ficar muito quente quando vai indo em direção à linha do Equador, que seria, entre aspas, paralelo zero. O que acontece aqui? A gente tem altitudes hoje que já passam de 700, 800 metros, inclusive áreas de vinhedos chegando a 1.000 metros de altitude. Então, são vinhedos já amplos. Região costeira, menor altitude. O clima da África do Sul é um clima mediterrâneo, que faz com que os verões sejam bastante secos e longos, e bastante quentes. Tanto que a gente vê que a temperatura média no verão, a gente está falando aí acima de 20 graus. Então, olha que interessante, por mais que tenha noites frias, por mais que tenha o frio da corrente Benguela, os dias são quentes e ensolarados. As cadeias montanhosas vão fazer com que cada área tenha um perfil diferente. Muitas áreas, então valorizando. O que a gente vê a valorização agora? Na África do Sul também. Essas áreas menores que estão valorizando, cada vez mais direcionadas para perfis de solos diferentes, inclinação e relevo diferente, uma altitude diferente. Então, essas encostas, que antes eram um pouco menos valorizadas, porque eles queriam as áreas planas que eram mais produtivas, tá mudando.
Agora eles querem valorizar as encostas. Eles querem aproveitar a diferenciação que tem melhor drenagem nas encostas, melhor exposição solar. Então eles estão nessa onda de valorização do que é algo específico, né? E isso é muito interessante. Aqui eu trouxe um mapa só para vocês verem, porque esse é um mapa de relevo que ele é praticamente montanhas e montanhas. Então a gente tem umas regiões mais planas na chamada Coast Region, né, região costeira. A gente tem algumas áreas planas em Cape Town. A gente tem algumas áreas planas aqui na região um pouco mais costeira. Mas depois é montanha. Montanha, 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 montanha. Cadeias e cadeias de montanha. Inclusive, tem já uma dica para vocês, tá? Vocês vão ver muito nos rótulos de vinhos sul-africanos um nome com no final o termo Berg, né? Então, Carlsberg, Catherine Berg é um termo para montanha. Então, quando vocês lerem Berg no final de uma palavra, é uma citação para montanha. Então, tem que vocês verem essa citação. Se eu tenho algum vinho aqui que tenha. Tem algumas áreas, algumas indicações geográficas na África do Sul que são em montanha, né? Então, vocês vão ver esse termo Berg. Por quê? Porque é realmente muita montanha. É muita montanha. São muitas áreas montanhosas. E isso faz com que tenha uma fragmentação de terroir muito grande. Muito, muito grande. Inclusive, vocês vão ver aqui, ó, tem alguns wards. Vou explicar depois para vocês essa questão, né, da estrutura de indicação geográfica da África do Sul, mas tem alguns wards que são bem peculiares, né? Tem alguns wards que são bem específicos, né? Por exemplo, Cederberg é um ward exatamente para tá levando, né? Ó, Berg, montanha, Ceder, então montanhas e Cer, né? Então eles usam essa citação para dar uma referência aqui para os diferentes wards, né? Então pode usar o nome da montanha. Às vezes ele vai usar uma montanha de um lado, um vinhedo com uma montanha de um lado, um vinhedo do outro lado da montanha, né? Eles daqui a pouco vinificam separado e botam as duas parcelas diferentes da montanha. Então é isso que eu falo, né? Aqui, ó, Schwarzberg, e são sempre citações para montanhas. O Carlos falando que essa citação de Berg vem do alemão. Sim, vem do holandês. Berg é montanha, né? Vem dessa citação exatamente da influência holandesa, tá? Então, claro, os idiomas, isso é legal, tá? A África do Sul, gente, tem 11 idiomas oficiais. Oficiais, 11 idiomas. O mais falado é o inglês, para nossa alegria, né? Então, para nossa felicidade, o mais falado é o inglês, então isso facilita a nossa vida, né? Mas, olha, 11 idiomas. Então, assim, é muito legal também poder interagir com eles, assim. Aqui, ó, eu vou falar isso mais para frente, tá? Aqui são as indicações geográficas da África do Sul, inclusive as principais aqui que ficam dentro, né, de Western Cape, vários diferentes distritos, tem várias diferentes regiões, várias diferentes wards aqui, mas eu conto para vocês um pouco mais para frente, que aí a gente entra nas indicações geográficas, nas áreas de vinhedos, a gente entra um pouquinho nas regiões sul-africanas. Hoje a gente está focando um pouquinho mais em terroir. Bom, então as chuvas de 200 a 1.000 milímetros média ano, tá? Diferentes composições de solos que poderia separar em 3 grandes conjuntos. Eu fiz 2 cursos lá sobre vinhos da África do Sul. E essa classificação de diferentes solos facilita um pouco a vida. Então, 3 conjuntos de solo: arenito, granito e xisto. O que a gente tem aqui em comum? São solos pobres em matéria orgânica. Agora, o arenito dá um perfil, o granito dá outro, o xisto dá outro. Aliás, uma das maiores concentrações de solos graníticos do planeta ficam aqui na África do Sul. Os maiores afloramentos de solos graníticos ficam aqui, tá? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Os verões, então, são ensolarados e longos. O inverno é um pouquinho mais frio e concentra um pouquinho mais das chuvas. E aí vamos ter perfis diferentes, claro, próximo ao mar e conforme vai se afastando do mar e tendo diferentes influências de montanhas. Aí cada área vai ter a sua peculiaridade.
Importante é que os vinhos com indicações geográficas da África do Sul, todos têm um selo de origem. E esse selo é uma numeração única, especial, separada, diferente, bonitinha, lindona, salve, salve. Ok? E isso é legal. E esse trabalho que eles fazem, então, de promoção e divulgação do vinho sul-africano para o mundo exterior, para os mercados externos. E isso é feito por uma entidade chamada Wines of South Africa, né, uma entidade que ajuda a divulgar os vinhos sul-africanos, e isso é muito legal. E eles também ajudam a organizar esse sistema de indicação geográfica, né? Chamam Wines of Origin. Então, com essa ideia de vinhos de origem. E isso é muito interessante. Aqui para vocês verem um pouco mais, entenderem, então, esse terroir sul-africano. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem uma proximidade com o mar, muitas vezes, vinhedos em áreas planas, vinhedos em inclinações. E uma influência importante das montanhas, pela composição dos solos, pela inclinação, e muito porque as montanhas também pode gerar algum vento contrário ao oceano. Eles têm um vento que vem lá da parte central do continente africano, que vem em direção ao mar. Esse vento eles chamam de Bergwind. Bergwind seria exatamente isso, né? Berg, montanha, wind, vento. Então seria vento da montanha. Que diferente de ser um vento um pouco mais frio, como é a Cape Doctor, ele é um vento quente e que faz um contraponto à Cape Doctor. Então, gente, a África do Sul ela é ventosa por natureza. Ventos frios e ventos quentes. Tem um lado bom disso, é que a sanidade dos vinhedos é altíssima, porque é difícil de ter pragas. E é por isso que tem pouco vinho botritizado na África do Sul. Tem pouco vinho botritizado. Porque as neblinas que se formam para trazer a umidade, que poderia ser benéfica a botrites, ela é removida pelo vento. Então, até tem neblina. Mas a neblina logo ela é liberada pelo vento. O vento logo tira essa neblina e libera, então, essa entrada mais forte do sol. Então, aqui já tem algumas coisas legais, né? Então, olha que bacana. Tão bonito, né? É um lugar lindo. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, então, esses mares que se formam aqui, né? Então, a gente tem dois oceanos importantes, que é o Índico, que é quente, e o Pacífico, e o Atlântico, que é frio. E aí, esses dois mares vão se encontrar aqui e também fazer com que a gente tenha uma moderação de temperatura muito peculiar. Coloquei aqui para vocês um pouquinho, né, dessas questões relacionadas, né, à corrente de Benguela, que é essa corrente fria que vem lá da Antártida, e aí traz esse frescor muito forte para essa principal região produtora de vinhos, e que fica mais seca. Essa parte que fica um pouquinho mais úmida aqui é quando tem as junções dos mares. Então, esses ventos muito fortes que vêm, né, literalmente aqui do sul, esses ventos fortes, e os ventos de montanha, né, os Berg Winds que descem lá, desculpa, que vem da parte central, vai fazendo com que tenha uma miscigenação muito grande, né, uma cultura muito grande, e diferentes terroirs. A vegetação típica da África do Sul são os fimbos. Fimbos são é uma vegetação rasteira, muito peculiar, uma vegetação muito resistente à seca. Eu já mostro umas fotos para vocês. E que, assim, tem aromas muito peculiares, assim. E a gente encontra esses aromas nos vinhos, tá? Não é porque esses vinhedos são perto dos fimbos que necessariamente tem o aroma deles. Não, é que são aromas facilmente encontrados nos vinhos, tá? Uvas, para a gente entender essa mudança da África do Sul, para a gente poder degustar um vinho. Uvas. Então, uva principal, Chenin Blanc. Depois, Colombar, que é uma uva para vinhos de baixa qualidade, muito volume. Aqui vocês podem ver que ela vem perdendo um pouco a área de vinhedos na África do Sul. Por quê? Porque muitos desses vinhos eles estão perdendo valor internacional. É uma uva resistente e faz vinhos bem ruinzinhos.
E aí, claro, Cabernet Sauvignon crescendo, a Syrah crescendo e a Sauvignon Blanc, como eu falei para vocês, crescendo. E aí a gente tem a Pinotage. Inclusive, o vinho que eu vou degustar com vocês agora. Pinotage tem uma peculiaridade, tá, gente? Aqui uma mudança importante que aconteceu. Até os anos 90, o maior volume de vinhos da África do Sul eram de uvas brancas. Mas não eram para fazer vinhos brancos de alta qualidade, como a gente está vendo aqui. Olha que lindo isso aqui. Essa foto eu fiz na vinícola, para mim, a mais incrível da África do Sul. Se alguém perguntar se tivesse uma vinícola imperdível da África do Sul, é visitar a Delaergraaf. Fica aqui em Stellenbosch, mas fica no meio de cadeias de montanha. Isso aqui é a vista do restaurante, cadeias de montanha para todos os lados. E eu fiz essa foto, esse Chardonnay deles, que eu gostei bastante. E eles dão um destaque muito grande para alguns vinhos varietais. E hoje é o que eu falei para vocês, que é uma mudança que a África do Sul vem passando, de valorização de alguns vinhos varietais, de algumas uvas brancas, de alguns vinhos rosés. Mas até os anos 90, esse destaque para as uvas brancas não era para fazer vinhos dessa qualidade, desse perfil. Aqui foi muito legal, inclusive, né? Foi lindo aqui, porque isso aqui é a vista do restaurante. E nesse dia do restaurante foi o dia que eu soube que eu tinha ganhado o prêmio de melhor consultor, melhor sommelier consultor do Brasil, pela revista Prazeres da Mesa. E os alunos que estavam lá na imersão comigo fizeram uma festa, me deram um presente, que é o vinho mais icônico da África do Sul, mais raro da África do Sul, depois eu mostro para vocês, que é um vinho aqui da Delair, né, que chama Lawrence Delair, que é um vinho muito, muito peculiar, muito raro. Eles só vendem aqui na Delair. E olha que vista linda, né? Vista realmente muito especial. Então, hoje, essa valorização de uvas, além de valorização de uvas brancas, vinhos rosés, mas focado em qualidade, até os anos 90 não era isso. Era o quê? Era vinho de uva branca, colombar e outras, para fazer vinho destilado. Vinho destilado não, fazer vinhos para a destilação, para fazer vinhos fortificados e para fazer destilados mesmo, destilados de vinho. Pois bem, hoje não, hoje já é bem parelho as uvas brancas com as uvas tintas. Sauvignon Blanc, que é a maior área, ainda perdendo um pouquinho de espaço para outros vinhos, para outras uvas, para outros perfis de vinhos. E isso é bastante interessante, porque, como eu falei, carece um pouco de identidade a Sauvignon Blanc. Ela faz muitos estilos diferentes de vinhos. De espumantes, a vinhos secos, a vinhos doces, a vinhos leves, a vinhos intensos, passagem por madeira, sem madeira. Então falta uma identidade, coisa que a Sauvignon Blanc está conseguindo trazer. Uma identidade para os vinhos brancos. E claro, os vinhos rosés também. Quem está perdendo espaço? A Pinotage. Por quê? Porque Pinotage é uma variedade difícil, não é uma variedade fácil. Conto para vocês isso daqui a pouco, né? A gente vai degustar um. E isso aqui também é outra coisa que me chamou muita atenção lá na África do Sul, que eles criaram um selo para valorizar vinhas velhas. Então eles criaram uma entidade, uma instituição, que certifica vinhedos com mais de 35 anos. E aí os produtores que têm esses vinhedos, eles podem certificar esses vinhedos e têm direito a usar o selo que dá a data do vinhedo, a data de implementação do vinhedo. Então, olha que interessante isso aqui. Então, vinhedos certificados como patrimônio, seria mais ou menos essa citação. É uma entidade aqui na África do Sul que certifica vinhedos sul-africanos e que botam, né, quando eles certificam, eles dão direito a usar esse selo com a data de implementação dos vinhedos. Olha que interessante isso. Então, poxa, aqui a gente está provando um vinho de um vinhedo que tem 42 anos. Olha que interessante. Olha que legal que é isso aqui. Olha pô, imagina, você está tomando um vinho. A gente tem vinhedos centenários na África do Sul. Então, tu imagina saber que está tomando. Alguns produtores escrevem isso no rótulo e a gente tem que acreditar. Agora tem um selo que pode provar isso. Então, eu acho isso realmente incrível
Eu acho assim, uma puta experiência, e que legal poder provar, né, um vinho assim com certificação e tudo mais. Falamos da Chenin Blanc. Então a Chenin Blanc é uma uva branca, que é a mais plantada, muitos diferentes estilos de vinho, muitos diferentes perfis de vinho, e que é a uva principal da África do Sul e que faz vinhos incríveis e faz muito vinho, mais ou menos. Mas muita gente associa que a grande uva da África do Sul seria a Pinotage. E aqui a gente tem uma Pinotage, né? E eu vou provar com vocês uma Pinotage. Mas o que acontece? E até vou explicar um pouco mais. Esse aqui é o vinho que é em homenagem ao criador da Pinotage, Abraham Perrault, que era um professor pesquisador que cruzou duas variedades, Pinot Noir e Hermitage. Hermitage é um dos sinônimos da Cinsault. Então, Pinotage e Cinsault. Pinotage é uma uva delicada e elegante, mas muito frágil. Cinsault uma uva rústica, mas muito resistente. E ele fez um cruzamento para criar uma variedade que queria aproveitar o melhor de cada um. Então, olha que interessante, né? E ele criou a Pinotage. E a Pinotage é uma uva criada na África do Sul e que se desenvolve na África do Sul. Tem em outros lugares do mundo, mas sem muita representatividade. E que muita gente associa com uma uva emblemática da África, porque praticamente só tem lá. Mas não é uma uva fácil. Não é uma uva fácil. Aliás, é uma uva bem difícil, inclusive, de seus perfis de vinho, de valorização e tudo mais, tá? Não é uma uva fácil. Então, assim, eu vou provar um Pinotage com vocês, eu vou ali para a sala de degustação, então eu preciso de um segundinho para ir para a sala de degustação, vou fechar aqui rapidinho e a gente já volta agora lá da sala de degustação, tá? Eu vou falar um pouco mais da Pinotage, vou provar um vinho com Pinotage e respondo perguntas de vocês. Eu estou empolgado, falei que a nossa aula hoje era bem especial. Voltei aqui da nossa sala de degustação e vou provar alguns vinhos aqui com vocês. E queria trazer um pouquinho, né, que a gente pegou aqui a nossa queridíssima Pinotage como referência, e esse vinho, né, que é o vinho icônico aqui hoje, talvez de Pinotage da África do Sul, junto com, a gente tem a Cannon Cop, que é um produtor importante, e até escolhi um vinho aqui pra gente degustar hoje, ó, L'Avenir. Esse vinho chega, é um Pinotage 2019, ó. Aqui, opa, aqui, ó. Esse vinho chega no Brasil pela World Wine, e assim, Pinotage, gente, é uma uva difícil, tá? Por que ela é uma uva difícil? Deixa eu até contar para vocês. Ela é uma variedade que ela não conseguiu bem ter aquela elegância da Pinot Noir e resistência da Cinsault. Então ela ficou uma coisa meio estranhinha, assim, uma coisa não muito lá fácil de ser cultivada e difícil de ter vinhos de alta qualidade, tá? Por quê? Porque ela pegou características muito vamos lá, digamos que não tão boas das duas variedades. Então, o que acontece? Até para a gente pegar como referência aqui. Ela foi criada, então, em 1925, né? Falei ali pelo Dr. Abraham Perrault. Esse cruzamento gerou uma uva que não é tão resistente e não pegou muito a elegância da Pinot Noir. Então, o que acontece? Ela desenvolve aromas, às vezes, meio rústicos, muito associados a borracha queimada, muito associado, às vezes, a aroma de verniz, muitas vezes associada a algumas características que não são lá tão interessantes. Então, para fazer vinhos de alta qualidade com Pinotage, precisa bastante atenção, precisa muito cuidado, precisa um investimento alto. E o que acontece de modo geral? Os produtores, eles não dão tanta atenção para a Pinotage porque ela não é uma uva de vinhos muito valorizados. Então fica
aquela questão, faz vinho barato, vinhos baratos não são tão bons, os vinhos tão bons, né, não consegue elevar a qualidade, então fica esse ciclo de vais e voltas da pinotagem. Mas tem bons vinhos de pinotagem, tem vinhos interessantes. Então, por exemplo, a Canoncop é um produtor que faz vinhos de pinotagem, talvez alguns dos melhores vinhos de pinotagem que a gente tem no mercado, né? É um produtor muito famoso, e eu escolhi a gente provar um pinotagem hoje, que é um pinotagem de uma qualidade interessante e que não é tão caro, que chega no Brasil, que é o L'Avenir. Né? L'Avenir pertence a um grupo de produtor importante francês, La Roche, e claro, tem um cuidado um pouquinho maior aí. Então, o que a gente vê aqui, ó, deixa eu até botar aqui vou botar numa câmera grande aqui. Então, o que a gente tem aqui? Né, ó, um vinho com uma intensidade média para média mais, é um vermelho rubi, né, bem bonitinho, ó, mas o que importa mais para nós é nariz e boca. Ó, no nariz, uma intensidade média, um vinho com uma nota de fruta vermelha, um toquezinho de erva, um toquezinho de tomilho, e tem um toquezinho de uma fruta assim, até um pouquinho mais madura, um vermelho, uma fruta vermelha bastante madura. Aqui ele tem um leve toquezinho terroso, né, quase um toquezinho de raiz, mas não tem aqui o aroma muito mais da fruta do que esses aromas mais centrados nessas notas de rocha queimada, essas notas não tão interessantes. Então, assim, no nariz, não é muito complexo, mas ele é bastante nítido. E vou dizer assim para vocês, eu servi ele no começo da aula, e ele melhorou bastante com a oxigenação. Esse tempo que ele ficou aqui, ficou bem interessante, tá? Eu gostei bastante, inclusive. Na boca. Primeiro até de nova linha, mas na boca. Ele tem um tanino um pouquinho mais rústico, um tanino médio, mas um pouquinho mais marcado. A acidez dele é uma acidez média. Ele tem esse álcool que sobe, não, um pouquinho de média, deve ser em torno de 14%. Vamos ver quanto que é aqui. 13,5%. O álcool não chega a sobrar, mas dá aquela pegadinha extra ali, né, do álcool, daquela aquecidinha na boca. Ele é um vinho bem feito. Ele é um vinho com uma qualidade para pinotagem bom, é um vinho bem elaborado. E é um vinho relativamente fácil de tomar, um pouco mais macio, ele é um pouquinho mais quente, mas assim, é um pinotagem com uma qualidade interessante por um preço interessante. E assim, vou dizer para vocês, tá? Tomar mais um gole aqui pra gente provar. Chama a atenção dele que não é uma persistência tão longa, mas enquanto ele tá na boca, ele é gostoso. A acidez dele também não é... esse álcool às vezes dá uma sobradinha com esse tanino um pouquinho mais marcado, ele fica um pouquinho secante em boca. Então aqui, para harmonização, baixar um pouquinho a temperatura dele, e tem os seus recursos, né? Agora, para ser uva emblemática, aí também a gente já força um pouco a amizade. O que a África do Sul tem de uva emblemática? É difícil dizer uva emblemática, porque os vinhos hoje, os melhores, são tintos de corte. Está cada vez produzindo melhor uvas brancas como Sauvignon Blanc. Até trouxe uns vinhos aqui para mostrar para vocês, de algumas vinícolas interessantes. Syrah é uma uva que vem se desenvolvendo muito bem, né? Então, eu tive lá na Tocara, que é outra vinícola linda para se visitar. Vou mostrar aqui, ó. Outra vinícola linda. Esse é o 2020, ó, Syrah de Stellenbosch. Ó, Reserve Collection. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o foco. Aqui, ó. Ó, aqui vai melhorar. Ops, ó. Então, aqui, ó. Syrah 2020. Reserve Collection. Uma linha premium da Tocara. Tocara é um lugar muito bonito, assim. Então, essa vantagem que... e tem que ter o selo, tá? Só pra vocês. Tem que ter o selo. Então, se tem indicação de origem, tem que ter o selinho na cápsula. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse, para mim, é o melhor vinho da África do Sul. Na minha singela opinião, tá? Que é da Kanoncop, se chama Paul Sour. Ó, Wine State,
selinho, ó. Indicação de origem. Qual é a origem dele? Tem sempre escrito, ó. State of Origin, ó, Simonsberg, Stellenbosch. Então, já um ward de Stellenbosch. Simonsberg é uma montanha, né? E aí ele fala, ó, corte. Esse aqui é um dos melhores vinhos da África do Sul. Olha o corte, ó. Blend, 69% Cabernet Sauvignon, 17% Cabernet Franc, 14% Merlot. Literalmente, ó. Vinhedos com mais de 32 anos. Depois eles falam sistema de condução, solos, granitos decompostos. Depois fala que é o processo de vinificação, 5 dias em contato com as cascas, temperatura de 29 graus, com batonagens constantes, 24 meses em barrica nova francesa, de média tosta. Falo que, olha que legal, né? Olha que legal isso aqui, ó. Contrarótulo que conta a história do vinho. 13,5% de álcool. Aí sim, aqui já é um vinho mais amplo, mais complexo. Esse Kanonkop é um produtor que, para mim, é um dos melhores da África do Sul. E entrega muito, tá? Kanonkop não estava chegando no Brasil, tá? Então, daqui a pouco aí também mais uma vinícola de alta qualidade aí para produtores. E deixa eu mostrar para vocês o meu presente que eu ganhei lá, quando eu ganhei o prêmio, né? Melhor sommelier consultor do Brasil. E eu tava na África do Sul, quando eu tirei aquela foto ali lá na Bel Air. E aí os meus alunos que estavam lá comigo me deram um presente muito especial. Eu fiquei muito emocionado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A caixinha Bel Air Graf, Lawrence Graf Reserve. Só compra lá. E é um dos vinhos mais icônicos da África do Sul. Claro, eu não provei ainda. Será um momento especial. Olha que lindo aqui, ó, a caixinha, ó. Lindão. Fiz uma foto, né? Fiz um videozinho, postei no Instagram agradecendo, porque foi muito emocionante, né? Imagina ganhar um prêmio de melhor sommelier consultor do Brasil e ainda ganhar um presente, estava na África do Sul. Poxa, foi realmente muito especial, tá? Foi emocionado. Falo que até emocionado. Então, queridos, obrigado, tá? Então, um beijo muito especial pessoal aí que estava na imersão África do Sul. Obrigado pelo beijo, por todo o carinho, para todos vocês, né? Todo o carinho que vocês deixaram. Tá, vamos trazer umas perguntas aqui. O Carlos falou, os pinotagens que experimentei achei interessante, mas não para repetir. Você deu o nome. São mais rústicos. São vinhos um pouquinho mais rústicos, tá? São um pouquinho mais rústicos. O Thiago falou, já posso me considerar uma vinha velha porque eu nasci em 81. Quero meu selo. Ó, tem direito, ó. Vai registrar lá para poder usar um selo, né? Que aí é vira. Deixa eu ver o que mais. Cássio perguntou, chega a nevar? Em algumas regiões no inverno chega a nevar, tá? Não muito, mas chega a nevar. Acho que só na questão do... Deixa eu ver, o Rafael trouxe aqui. Rafael Gui, a umidade relativa na África do Sul gira em torno de quanto? Depende. O verão a umidade é bastante baixa. No inverno sobe um pouquinho, tá? Mas de modo geral é seco, com umidades relativas bastante baixas. E assim, precisa tomar água toda hora. A gente sente bastante a necessidade de se hidratar, né? Porque vale a pena, para conseguir aproveitar bem, tomar bastante água. Vale a pena, tá? O Eduardo, quais vinícolas indicariam para serem visitadas em Stellenbosch? Poxa vida, Eduardo, tem tanta coisa legal em Stellenbosch, então depende do tempo que você tem. Agora, se falar em Stellenbosch mesmo, porque é tudo em volta, tem várias regiões importantes em volta, como eu falei, né? Paarl, Franschhoek. Assim, Tocara e Bel Air Graf é uma na frente da outra, né? Uma de um lado da é uma de frente para outra, as duas em duas montanhas, uma de frente para outra. Tanto desce uma montanha de uma, cruza a estrada, sobe a montanha de novo, tá na outra. Assim dá 5 minutos de carro entre uma e outra. Então, Tocara e Bel Air Graf. Essas são imperdíveis, são lindas. Te aconselho a almoçar numa delas, se puderes. Eu almocei na Bel Air, nosso grupo almoçou na Bel Air, que é indescritível. Serviço, tudo, comida, mas o almoço na Tocara também é muito legal. Tá? Então, essas duas aí, se tiver pouco tempo, vai nelas, que elas são perto, são incríveis. Tocara e Bel Air Graf. Tá? E os vinhos também são muito bons. Muito, muito bons.
O Fernando Pernol, o Coravin é muito útil para essas preciosidades. A Coravin é útil em geral, né? Para quem usa bastante, quem trabalha com vinho, tem suas vantagens aí, né? Tem seus recursos. Tem várias perguntas legais, né? O Márcio perguntou, professor, o senhor que tem uma biblioteca vínica interessante, por acaso trouxe alguma publicação em livro sobre a África do Sul, vinhos sul-africanos lá que pudesse indicar mesmo em língua inglesa? Então, eu trouxe, Márcio, porque eu sempre trago livros, duas coisas que eu trago em viagem. Duas coisas. Eu vou trazer livro e vinho. Então, certo. E aí depois o restante, né? Aí coisas gastronômicas, as lembrancinhas, o artesanato, etc. Mas vinho e livro eu sempre vou trazer. Trouxe, mas praticamente compra lá. Eu depois posto no Instagram um pouquinho, porque ficou lá na outra sala um livro que chamam Colors of Wine, que é lindo, com fotos de vinhedos e pessoas da África do Sul, assim, conta um pouco da história do vinho sul-africano, é em inglês, e é lindo, 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 lindo. É realmente muito bonito. Eu posto depois no Instagram lá, mas só compra lá, né? Então, nunca vi fora e comprei lá. E, claro, hoje em dia, o espaço da mala e o peso da mala é limitado, então, fica ponderando, né? Entre vinhos e livros. Mas, sim, depois... E, claro, quem quer aprender sobre vinhos da África do Sul, o Atlas do Vinho, do Hugh Johnson, do Dennis Robson, é um bom caminho aí, né? A 8ª edição agora que está circulando só tem em inglês e é muito bom, tá? Recomendo começar por aí. E o site, tá? O site da Wines of South Africa é muito bom. Tem bastante informação também. É todo em inglês e também é outra fonte bem preciosa aí de entendimento e apreciação do vinho sul-africano. Turma, adorei. Foi muito legal, né? Foi uma aula especial, uma aula um pouco maior. E a ideia era exatamente essa, a gente entender um pouquinho dessas mudanças do vinho sul-africano. Disse para vocês, né? Queria aproveitar que estou chegando agora dessa pesquisa de muitos dias lá, rodando as regiões da África do Sul, e queria trazer para vocês esse conteúdo bastante atualizado, bastante especial. Então aproveitem, porque vocês estão tendo acesso a isso, né? No Brasil aqui quase ninguém tem, então vocês que são aqui meus alunos estão tendo essa oportunidade, e esse é o meu trabalho, eu amo fazer isso, né? Trazer essas novidades, atualizações e tudo mais para vocês do nosso maravilhoso mundo dos vinhos, né? Quero deixar um agradecimento especial, deixar um beijo e agradecer todas as interações, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.